nem sempre desce para o coração de uma forma agradável. A Bíblia fala em Apocalipse, quando se come o rolo, ele desce amargo, mas ele produz frutos. E quando comemos algo que é amargo, normalmente não nos agrada. Mas eu sou do tempo em que o mertiolate ardia e funcionava. Sou de um tempo que quando se tinha algum problema de enfermidade, tomava um remédio natural de ervas ou folhas, que era amargo, mas que resolvia. Obrigado, meu amado. E o que eu vou falar hoje é uma cobrança de Deus que o Senhor fez no meu coração. E serão para servos que amam a vinda de Jesus. Apóstolo Paulo, quando estava prestes a morrer, foi decapitado, ele falou que a coroa, desde já a coroa da justiça, estava sendo reservada para ele. Lá na segunda carta que ele escreveu, todos estão me ouvindo aí atrás? Estão me ouvindo bem? Então, essa carta que ele escreveu para Timóteo, pastor Timóteo, capítulo 4, ele diz que estava sendo reservado para ele a coroa da justiça, mas não só para ele, mas para todos que amam a vinda de Jesus. Amam. Então não basta só você crer em Jesus. Não basta só você ser temente a Ele. Não basta só você reconhecê-lo como seu Salvador, como seu Senhor. Quando se reconhece como Senhor e Salvador, tem um sentimento que vem logo após a isso, de fato, quando você reconhece. É amar a vinda dEle. O apóstolo Paulo falou assim, essa coroa da justiça foi reservada para mim, mas não somente para mim, mas para todos que amam a vinda de Jesus. E hoje, raramente, ouvimos falar sobre a vinda de Jesus. Raramente, de forma proporcional ao que ouvimos no dia a dia. O que ouvimos no dia a dia, tecnicamente, homens extremamente preparados, conhecedores, que falam palavras que edificam, palavras que são abençoadoras, mas que nos últimos dias temos ouvido também falsos profetas, homens que massageiam o nosso ego, trabalham na nossa mente, mas são homens que não estão nem um pouco preocupados com a responsabilidade da cruz. Estamos vivendo também períodos, irmãos, que nós vamos relatar aqui dentro da palavra, que os homens se tornaram amantes de si mesmos. Estamos vivendo períodos em que homens estão vindo à igreja como a solução dos seus problemas, que na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é um culto a Deus. Nós estamos aqui adorando a Deus. Quando você vai à igreja, você vai ao culto para cultuar a Deus. E isso parece que foi invertido o processo. Você, que eu digo assim de uma forma generalizada, a grande maioria, está indo à igreja não para prestar um culto, mas para receber algo de Deus. É claro que Deus dá. Ele tem poder para dar. É claro que Ele quer dar. Ele tem prazer em dar. Mas a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça desse reino foi
o sangue derramado na cruz do Calvário, querido. O justo juiz. A justiça é você entender que aquilo que é correto, que é justo, é você, por amor a Jesus, negar a si mesmo. Essa é a justiça. A justiça, você entender que o mais importante é dar do que receber. A justiça é você entender que você tem que ser grato, não pelo que você já vai ter, mas pelo que você já tem. O nome escrito no livro da vida. Posso ouvir um glória a Deus? E hoje, estamos trabalhando no psique. Estamos trabalhando hoje na questão emocional. Hoje os cultos, na grande maioria das vezes, nós vemos movimentos, e em nome de Jesus, movimentos declaradamente espirituais, mas que não geram transformação de vidas. E hoje eu vou falar um pouquinho disso, porque Deus me cobrou isso. Estamos vivendo os últimos dias, querido, e ninguém quer saber disso. Ou melhor, retiro ninguém. A maioria das pessoas não querem saber disso. A maioria das pessoas estão fazendo planos, e eu quero alertar, nos dias de Noé foi assim também. Casavam, davam-se casamento, não por terem casado, glória a Deus por isso, mas o mundo estava preocupado com coisas terrenas, e a Bíblia diz que de repente veio o dilúvio. Somente Noé e sua família foram salvos. Noé, sua esposa, seus filhos, suas esposas e seus filhos. Abra sua Bíblia, querido. Lá, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler o que está relatado ali. Timóteo, capítulo 4. Versículo 1 diz assim. Estou vendo aqui numa versão, eu vou ler com vocês, que essa versão é um pouco diferente. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra inste a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Próximo versículo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também, leia junto comigo, que ama a sua vinda. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos
por tudo que tem feito e há de fazer. Que o Espírito Santo tenha total liberdade aqui no nosso meio. Blinda-nos, guarda esse lugar com os teus anjos, e tudo que não provém do Senhor, seja humano ou espiritual, caia por terra. Que nesse momento todos os ouvidos estejam atentos à tua voz, que ao falar, Senhor Deus, eu peço ao Senhor, que seja o Senhor falando aqui, a minha e a tua igreja. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Essa carta que Paulo escreveu para Timóteo, fala que nos últimos dias, os homens terão problemas na audição, eles não vão querer ouvir o que precisam ouvir. Eles vão acreditar em fábulas. Querido, eu não sou contra coach, absolutamente. Eu acho que a palavra de Deus, ela permanece a mesma. As ferramentas que aprimoraram. Hoje, eu ministro num tablet, preparo uma pregação toda no tablet. Aqui eu tenho inúmeras versões, se você quiser, todas as versões bíblicas. Antigamente, para se comprar uma Bíblia, era caríssimo. Se você quisesse uma versão diferente, era um preço ainda mais absurdo. Se você quisesse pesquisar, hoje eu faço tudo nesse aparelhinho. A palavra de Deus está aqui, mas a ferramenta é uma ferramenta diferente, mais eficaz, não na palavra, mas eficaz na agilidade, na facilidade. Então, as ferramentas mudaram, mas a palavra de Deus não. E hoje nós estamos vivendo períodos em que as pessoas estão pregando aquilo que o homem quer ouvir. As pessoas estão pregando aquilo que enche a igreja. Estratégia nós fazemos. Nós colocamos anúncio lá na praça do ministério. Nós trouxemos cantores para encher a igreja. Nós estamos fazendo campanhas, trazendo grandes pregadores, homens de Deus. Buscamos aqui fazer de tudo para que as pessoas sejam salvas. O apóstolo Paulo, ao caminhar para Roma, já para ser prisioneiro, ao caminho de Roma, o navio naufragou e eles pararam numa ilha chamada Malta. E o navio se quebrou quase por inteiro. E uma das frases que eu mais amo foi quando ele diz lá em Atos Apóstolos: alguns em tábuas, outros em pedaços de navio, mas todos foram salvos. Essa palavra é a palavra que mexe no meu coração, mas entristece quando você prega, quando você fala, e as pessoas por qualquer motivo saem da presença de Deus. Hoje você sai da presença de Deus porque tem um culto ali que manifesta a revelação. Aí sai da sua para ir para outra, no dia de culto. Hoje se sai da igreja porque o pastor não cumprimentou com a paz do Senhor. Que céu que esse povo quer ir, irmãos? Se a Bíblia diz que o caminho é estreito e largo, é o caminho que conduz à perdição, não se prega mais isso. Tudo pode, tudo vale, tudo é certo. Abra a tua Bíblia, querido. Estamos filmando aqui. Talvez tenha milhares de pessoas que vão ouvir o que eu vou falar. E eu não vou falar de opinião própria, eu vou ler a palavra de Deus. Se você quiser entender que é mentira, já não é problema meu. Eu vou ler o que está escrito aqui. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Estou lendo a Bíblia. Estou lendo a palavra de Deus, não estou tirando nenhuma condição de opinião própria. Se eu num país laico não tenho direito de ler a palavra de Deus, eu não tenho direito a mais nada. Eu não estou falando de opinião própria minha. Eu vou ler o que o apóstolo Paulo escreveu. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 18, Romanos capítulo 1. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens
que detém a verdade em injustiça. Porquanto, versículo 19, o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Versículo 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, conhecendo Deus. Versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou a concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou, versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Estou lendo a Bíblia, irmãos. Se eu não tenho o direito, num país laico, de ler a palavra de Deus, eu saio desse púlpito. Se eu não tenho direito de ser um pastor e ler o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, eu não prego mais. Porque o que tem de pessoas contando historinha para atrair gente, irmão, está assim de gente boa, inteligente, irmãos, que sobem em ponto e atraem multidões, fazem pessoas rirem, fazem pessoas até se conformarem com o erro. Tem grandes homens, irmãos, que com suas estratégias de modos têm arrastado vidas para Cristo. Mas tem outros homens que têm feito com que corações se confortem, ou melhor, se aceitem as coisas que são erradas como certas. Volto a dizer, se eu não tiver o direito de ler a palavra de Deus no púlpito, eu não prego mais. E semelhante também os homens, deixando o uso natural. Vou ler aqui, vou ler desde o versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Versículo 27. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor. Estou lendo a Bíblia. Amém ou não?
Para quem não sabe onde estava escrito, está aqui sabendo agora. Para quem está me ouvindo, quero mandar um abraço aqui, se é que pode chegar até ele, o evangelista, irmão Flávio, que tem sido instrumento de Deus para resgatar valores cristãos, no momento em que quase todos, ou uma boa parte da sociedade, acreditam que não tem mais jeito. Querido, você que está me ouvindo, Lázaro, depois de 4 dias, Deus o ressuscitou. Se você quer praticar a verdade, a Bíblia, tem jeito sim. Deus te abençoe, missionário, pastor Flávio, que continue sendo um instrumento para resgatar vidas que já se consideraram, talvez, entenderam que é o seu modo de vida correto. João capítulo 3, abre para mim no versículo 3, Evangelho de João. Sou pastor há alguns anos, irmãos. Pastoreio como presbítero e pastor há 24 anos, esse ano completa 25 anos na função pastoral. Sempre respeitei todo mundo. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Amo a todos. Mas estou chegando no momento em que Deus precisa levantar homens que tenham coragem de falar a verdade, sem ofender, amando a todos, com longanimidade, com temperança, com domínio próprio, com amor, mas com a verdade. Estão brincando muitas pessoas de serem crentes, irmãos. Por isso que você passa num domingo desse, vê barzinho lotado. E as igrejas nem sempre estão assim. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 diz assim: Jesus respondendo a um homem chamado Nicodemos, era um sumo sacerdote, era um chefe da sinagoga, disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não perguntou para Jesus o que era preciso para ver o reino de Deus, não. Mas Jesus, na presciência, num dos dons que ele tinha uns 9 dons, dom de ciência, ele já sabia que aquele homem, ao chegar à noite, escondido, perto de um filho carpinteiro, um homem pobre, sem expressão na sociedade, sendo ele chefe dos sacerdotes, Jesus já sabia o que ele queria. Ele chegou falando para Jesus: olha, você só pode ser de Deus, porque ninguém faz o que faz. E Jesus já respondeu para ele, sem ele perguntar. Versículo 3, Jesus responde o que era preciso fazer para ver o reino, sem Nicodemos perguntar. Tem coisas que Deus fala para você, que está no seu pensamento, responde para você através de alguém, através de uma situação, sem você perguntar. Porque Ele sabe o que você está pensando. Sabe que todo mundo está pensando aqui agora, inclusive você que está em casa. Na verdade, Nicodemos, eu te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 7. Não te maravilhes de ter dito, é necessário, vós, é nascer de novo. Porque nascer de novo, irmãos, é você morrer e nascer. Não se nasce já nascido, se é que o senhor pude entender, fazer-me entender. Se uma criança nasceu, temos aqui profissionais da área, na área neonatal, o Johnny está lá, a mulher grávida, nasceu o bebê, aí está com o bebê na mão.
O neném pode nascer de novo? Não. Para nascer de novo, tem que morrer. Ou ressuscitar. Dê o nome que você quiser dar, mas para nascer de novo, você tem que morrer. O problema é que a gente não quer morrer. Um dia alguém perguntou para mim, falou para mim, pastor Joás, hoje bispo Joás, um grande amigo, um dos maiores, desse tamanho, um dos maiores homens que eu já conheci na minha vida, homem de Deus, uma referência na minha vida como um homem de Deus. Simples, né, Gabriel? Humilde, bondoso, generoso. Alguns podem até achar que ele é bobo. Bobo é quem pensa que ele é bobo. Grande, inteligente, um grande homem de Deus. E ele virou para mim, pastor Joás, parabéns pela eleição, você merece, Deus te abençoe, meu irmão, te amo, viu? Ele virou para mim e falou assim, Tony, você já chutou o morto? Eu nunca tive essa experiência, não. Chuta. Ele vai brigar com você? Não. Porque está morto. Você já deu um tapa no morto, Mário? Pode dar. Ele não vai fazer nada. A verdade é que Deus quer na gente, irmãos, que a gente morra. Porque se você morre, você pode ter a certeza que se alguém te der um tapa, você não vai sentir nada. Se alguém falar mal de você, se alguém... A questão toda é que a gente não quer morrer. Estou falando comigo, tá, irmãos? Se vocês quiserem aproveitar, aproveita aí. Jesus falou para aquele homem, você tem que nascer de novo. Mas para nascer de novo, você tem que morrer. Peraí, irmão. Comigo não. Eu sou crente, mas não sou bobo. Alguém já ouviu essa expressão? Você pode até ser bobo, irmão crente. Pode até ser bobo, mas deixe que você seja crente. Porque o bobo esperto não vai para o céu. O crente esperto, melhor dizendo, pode correr o risco de não ir para o céu. Então, pode chamar você de bobo, mas seja crente. Creia naquilo que você está ouvindo aqui essa noite. Não te maravilhes de ter dito, é necessário nascer de novo. É necessário. O vento sopra onde quer, versículo 8. E ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. O vento, ele vem, mas você não sabe para onde vai, nem para onde vem. Quem é nascido no Senhor em Espírito, ele é... Quem comanda o vento, irmãos? Quem comanda? É isso que Deus quer com a gente. Quando lá Ezequiel fala de você mergulhar nas águas profundas, é você deixar a água de Deus te levar. Porque quando você entra nessa água, na altura do tornozelo, você tem comando da coisa. Quando vai no joelho ainda tem, quando vai nos lombos também, mas quando você entra por inteiro, o rio te leva, querido. Mas eu quero dizer uma coisa, meu irmão, aonde esse rio passar, vai curar tudo. E se você está mergulhado dentro dele, você já está sendo curado. Se onde o rio passa, Renan, vai curar, você está mergulhado nele, você é o primeiro a receber a bênção. Assim, aquele que é nascido de novo é como o vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai, mas quem comanda é o Senhor. E nós estamos vivendo hoje num mundo de razões. Eu tenho razão, não vou ceder, eu tenho razão. Versículo 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira,
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, repetiu, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, é onde nós vamos puxar aí o fio da meada. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus? Então, crer em Jesus, irmãos, não é falar que crê, é ouvir a sua voz e seguir. A Bíblia diz, se você quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. As pessoas que estão aí no mundão, querido, querem um abençoador, mas não quer carregar a sua cruz. É lógico, você não precisa botar um concreto na cruz. Tem um pastor que diz que ele coloca até uma rodinha na cruz para ficar mais fácil, mas ele leva a cruz dele. Você é inteligente. Você pode levar a sua vida com a rodinha na cruz, ué, qual o problema? Fica mais fácil. Mas carrega a tua cruz, querido. Deus confiou para você. Em cima dessa palavra que nós iniciamos, está lá no Evangelho, ou melhor, nas cartas paulinas, é 2 Timóteo, capítulo 4, é onde nós iniciamos e vamos encerrar. Conjura-te, pois, diante de Deus, do vosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra. Estou pregando a palavra aqui, irmãos, ou não? É a palavra de Deus que eu estou pregando ou estou... A palavra em tempo e fora de tempo. Corrijas, repreenda, exorte, com todo ânimo, ou com longo ânimo, e doutrina. Existem regras, irmãos. Primeiro, amor, respeito, e aquilo que é correto. O que é correto na palavra não é aquilo que te agrada, é aquilo que agrada a Deus. E aquilo que agrada a Deus, para os filhos dele, por DNA, por ter o mesmo DNA, os filhos vão se agradar também. Amém, queridos? E aí, porque virá o tempo, versículo 3, que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eu vou ouvir aquilo ali, porque aquilo ali é gostoso, me agrada. Jesus está voltando, queridos. Eu mandei no grupo da igreja, lógico, antes eu pesquisei, no grupo do presbitério, da junta diaconal, para eles verem, depois a gente vai colocar no grupo da igreja. Eu vi um pastor, testemunho de um pastor, falando de uma profecia de 1968. E essa profecia foi tão ridicularizada que só depois dos anos 80 que começaram a comentar sobre essa profecia. A mulher de Deus, 90 anos. E falou de coisas que aconteceria antes da vinda de Cristo. E tudo que foi falado lá está acontecendo. E se você observar bem, querido, os sinais estão tão claros e evidentes que tinha que acontecer alguma coisa para que muitos se esfriassem. Essa pandemia criou no nosso meio pânico,
medo. Essa pandemia criou no nosso ambiente esfriamento espiritual. As pessoas que estão afastadas do comprometimento do ID, poucas resistirão ficar firme na presença do Senhor. Falo com propriedade, porque eu me conheço. Poucas. Moisés subiu ao monte, e ao subir ao monte, ficou 40 dias longe do povo. 40 dias. Quando ele voltou, o povo já tinha construído um bezerro de ouro para ser adorado. Nós estamos caminhando para 2 anos. E essa cepa que está por vir pode ser um grande argumento para que muitos permaneçam na mesma condição. Nós abrimos a igreja, querido, em meio a críticas do nosso povo, nosso próprio povo. Mas eu falei, não, vamos utilizar todos os meios de proteção, porque o cara vai lá no supermercado, o cara vai lá no posto de gasolina, o cara vai lá no banco, se esbarra em tudo quanto é lugar, mas na hora de ir para a igreja, ele não vai, porque lá ele vai pegar a doença. Eu falei, não, porque esse mesmo remanescente que crê no Senhor, que vai no supermercado, cadê a música, Gabi? Louvor. Esse mesmo que vai no supermercado, que crê no Senhor, é o mesmo que vai na igreja adorá-lo. Nós abrimos Irmãos, nós abrimos um ministério aqui de pessoas que eram para aprovar, desaprovando, líderes evangélicos. Sofri críticas de colegas, mas eu louvo a Deus que nenhuma alma do nosso ministério pereceu. Nós estamos vivendo os últimos dias. E aí esse pastor comentou que essa irmã falou das profecias que nós estamos vivendo agora nos últimos dias, que antes da vinda de Jesus ainda vai haver uma terceira guerra. E é uma coisa que ele não se atentou. Ele falou que ela disse que o ar estaria sendo contaminado. Ele entendeu que fosse por conta da radiação. Nós estamos vivendo isso aí, ninguém sabe, ninguém está vendo, consegue ver esse ar contaminado. Jesus está voltando. E essa pregação de hoje talvez seja a minha última pregação. A última vez que você possa estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Porque todos os sinais se cumpriram. Nós estamos aguardando só o soar da trombeta. Por amor à humanidade, ainda há vidas que serão salvas. Mas os 2 últimos sinais que faltavam era o evangelho do reino sendo pregado em todas as nações. Está aí a internet, se cair um raio aqui, na mesma hora lá no Oriente Médio fica sabendo. E a segunda profecia que faltava, dá uma olhadinha para os bancos vazios, está olhando? É o esfriamento espiritual. Eu não sei que proporção é esse esfriamento. Mas na prática a gente está vendo isso. Eu não sei em que proporção o evangelho está sendo pregado, não a todas as pessoas, a todas as nações. Pregou para um naquela nação, já se cumpriu a escritura. Mas uma coisa eu sei, querido, hoje pode ser o último culto nosso. E eu não poderia deixar de pregar o que eu preguei hoje. Jesus está voltando.
E quero dizer para você que está aí afastado, querido, para de mimimi, para de colocar culpa em pastor, em igreja, em doutrina. Um dia você vai estar diante de Deus sozinho, respondendo pelos seus atos, mas ainda tem chance hoje, dos seus pecados serem perdoados. Hoje, se você dobrar o seu joelho, confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecer nele o senhorio e a salvação. A Bíblia diz que todo aquele que crê, for batizado, será salvo. Mas primeiro tem que crer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode aceitar Jesus aí agora. E antes da gente ministrar a ceia, querido, eu queria que você fechasse os seus olhos. E se por um acaso essa palavra que foi pregada hoje falou com você, e quem me conhece sabe que eu não sou escatológico, eu prego o amor, prego a palavra de Deus, mas Deus me cobrou isso. Fale a minha igreja, fale a minha igreja, Jesus está voltando. E se você ainda tem dúvida da sua salvação, querido, o dia é hoje. A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento, porque todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E é essa noite que Deus quer falar com você, quer mudar a sua história. Se você hoje precisava deixar algo diante de Deus no altar, Deus quer mudar a sua história. Eu queria que você se quer reconciliar com o Senhor e tem dúvida da sua salvação e quer hoje falar: Deus, eu preciso deixar aquilo que eu sei que preciso deixar. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Podia simplesmente falar para você levantar a mão, mas talvez hoje seja a tua última oportunidade, querido. Ah, pastor, mas eu já aceitei. Eu falei: não, querido, a palavra de hoje é mudança total, é largar tudo, que você sabe que te contamina. Eu quero orar por você, e você em casa, que deseja aceitar Jesus como Salvador, largar aquele pecadinho escondido que só você sabe e Deus. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Fala assim para Deus: Senhor Deus, eu aceito Jesus Cristo como meu único Salvador e Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria te fazer um convite. Hoje é dia de ceiar.